Fala pessoal, então hoje a gente vai estar vendo uma questão que caiu na prova do Colégio Naval envolvendo inequações. Bom, então é, escrevendo escrevendo a inequação, ele queria que essa expressão aqui fosse maior ou igual a zero. Tá? Então a gente escreve dessa maneira e agora a gente está de frente de uma inequação quociente. Tá? Então nós temos que analisar o sinal o sinal dessa parte aqui, o sinal desse denominador, de tal maneira que o produto dessa parte com essa dividida por essa parte aqui seja maior ou igual a zero. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos encarar essa parte aqui como uma função, essa parte aqui como uma outra função e essa como uma terceira função. Vou chamar aqui de f, por exemplo, g e h. Então a gente vai estudar o sinal de cada uma dessas funções separadas e depois a gente efetua as operações indicadas para poder verificar o sinal final. Então a gente tem o seguinte, analisando a função f, x menos 5 elevado a 15, bom, o que a gente precisa visualizar aqui é qual seria o efeito desse expoente 15 aqui sobre essa função, sobre x menos 5. Tá? A gente sabe que todo número elevado a um expoente ímpar conserva o sinal da base. Portanto, basta a gente estudar o sinal da função x menos 5, que o sinal da função x menos 5 elevado a 15 será o mesmo. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos achar o zero de x menos 5, vamos igualar a zero. Então a gente tem aqui que dá x igual a 5. Então como isso aqui é uma função afim, x menos 5, então a gente teria, e ela é crescente, a gente teria a seguinte análise. Aqui eu vou botar a bolinha fechada, porque é maior ou igual, o 5 serve, quando é igual a zero serve também. Tá aqui. Agora vamos analisar o sinal da função g. Novamente a gente vai observar qual o efeito que o expoente traz sobre 2x menos 1. Bom, como o expoente aqui é par, a gente sabe que expoente par sempre tornará o número positivo, ou igual a zero. Então g de x, aqui nesse caso, sempre vai ser maior ou igual a zero, independentemente do valor de x. Mais especificamente, será igual a zero quando isso daqui for zero. A gente vai consegue achar o valor de x. Então essa função aqui, ela sempre vai ser positiva. Ou especificamente quando quando 2x menos 1 for igual a zero, nós teremos x igual a meio. Ou seja, quando x for meio, essa função vai ser zero. Bolinha fechada. Tá? Então, ela sempre é positiva, exceto nesse ponto aqui que ela será zero. Agora vamos analisar a função h. A função h ela tem uma particularidade. Tá? A gente precisa tomar um certo cuidado. Por quê? Porque a função h ela é o denominador de uma fração, então tem uma restrição. Então ela tem uma restrição. Esse denominador aqui não pode ser zero, então 3x mais 1 tem que ser diferente de zero. Então x é diferente de menos 1 sobre 3. Isso é uma restrição. Essa parte aqui não admite valor igual a zero, porque o denominador de uma fração não pode ser zero. Tá? Então, tomado esse cuidado, como esse expoente aqui é par,
Então a mesma coisa ocorre aqui, h de x sempre vai ser maior ou igual a zero. Só que igual a zero não pode ser. Então h de x sempre vai ser maior do que zero, ou seja, ela vai trazer sempre valores assim. Tá? E aqui nesse ponto aqui, onde x é menos 1/3, eu vou deixar uma bolinha aberta, só para indicar que eu não posso utilizar esse menos 1/3 na minha solução, caso seja necessário avaliar. Tá? Então a gente já avaliou aqui cada uma das funções separadamente, agora a gente vai avaliar todas juntas. Então nós temos aqui a primeira análise. Nós encontramos para x igual a 5 como referência, valores maiores do que x igual a 5 tornam a função positiva, e valores menores que 5 para x tornam a função negativa. Na segunda avaliação, nós percebemos que a função sempre vai ser o quê? Positiva. Guardando o fato de que quando x for meio especificamente, essa função vai ser zero, né? Vai dar zero aqui, e zero aqui anula todo mundo. E na função, na terceira análise, a gente viu que a função sempre vai ser positiva, não podendo ser utilizado o menos 1/3, que está guardado aqui. Então, vamos agora analisar todo mundo junto, porque no caso ele está fazendo a função f vezes a função g sobre a função h. Então, vamos pegar como referência o extremo aqui que a gente tem. E aí a gente vai fazer, ó, f vezes g mais vezes menos dá menos, e menos vezes mais dá menos. Mais vezes mais dá mais, e mais dividido, né, por mais dá mais. Como ele quer no problema que a função seja maior ou igual a zero, então nos interessa esses valores aqui. Tá? Nesse valor aqui, x igual a 5 dá zero, e daqui para frente dá maior que zero. Então, a gente pode escrever isso daqui, ó, fechado em 5 e aberto em mais infinito. Contudo, a gente não pode esquecer que quando x é igual a meio, essa função aqui dá zero. E se isso aqui der zero, anula todo mundo, porque zero vezes esse número vai dar zero, e esse daqui não pode ser zero, então vai dar zero aqui. Então eu tenho que juntar esse meio. Então vai ser o x igual a meio, união, esse intervalo aqui de 5 a mais infinito, fechado em 5 e aberto no extremo infinito. Tá? Então nós temos assim a solução do problema. Espero ter ajudado aí. Até a próxima. Não esqueçam de curtir o vídeo e de compartilhar. E você se inscrevendo e ativando a notificação, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber e vai poder estar assistindo. Um abraço a todos.